Entrevista coletiva com o volante Eric. Eric, bom dia. A pergunta de Breno Menezes é que você tem como suas principais características pisar na grande área. Isso muda muito por você ser primeiro, segundo volante? Você se sente mais à vontade para executar isso em uma das duas posições? Bom, estão sempre me perguntando a respeito do meu posicionamento, se primeiro ou de segundo volante, né? Mas eu sempre deixei bem claro que a minha vontade é estar em campo, né? Eu acho que quando eu jogo como segundo, né? Como a gente diz, mais como um 8 ali, né? Na ponta do tripé, evidencia as minhas características de pisar na área, de chegar como elemento surpresa, e como primeiro volante, eu consigo ajudar mais na marcação e também ajudar um pouco na saída de jogo, né? Mas, independente de qualquer coisa, vou estar sempre dando o meu melhor para ajudar o Bahia a conquistar os objetivos. Pergunta de Nilson Luiz, Igor Sacramento. Eric, por que o Bahia cria tantas chances e não faz o gol para matar o adversário? Você acha que de alguma forma psicológico nesse momento ele atrapalha? Cara, eu acho que é um questionamento que a gente vem tendo internamente também, visto que a gente vem tendo muitas oportunidades durante as partidas, né? Eu vi uma estatística de certa forma negativa, de que nosso time é o time que mais acerta bolas na trave, então é um impeditivo para que a gente faça os gols, mas mostra também que a gente vem criando. Mas eu tenho certeza que com o trabalho diário, uma hora ela vai bater e vai entrar, não vai ter, vai ser inevitável, porque a gente vem trabalhando forte e uma hora as coisas vão voltar a acontecer, como o início do ano começou de forma muito boa para a gente, muito positiva, né, com triunfos importantes fora de casa também. E agora é o momento de a gente voltar a vencer dentro dos nossos domínios, né, e trazer o nosso torcedor para o nosso lado novamente. Pergunta de Lucas Pinheiro, Alexandre Afonso, ela é um pouco parecida, fala sobre a sequência de jogos sem vencer e que isso inevitavelmente mexe com o grupo e mexe com o ambiente da torcida. Até que ponto essa sequência de resultados ela atrapalha psicologicamente e como vocês têm trabalhado isso fora de campo para que isso em campo dê resultado? Bom, é evidente que diante de 8 jogos sem vencer, a pressão ela é inevitável, né? Mas nós como profissionais a gente precisa saber passar por momentos assim, né? A gente quer ganhar sempre, mas muitas coisas acabam fugindo ao nosso controle. É lógico que a gente tem as nossas responsabilidades também, mas nesse momento é preciso ter cabeça fria, porque a pressão de certa forma ela vem, não tem como ser diferente. A gente precisa absorver da melhor forma, porque a gente precisa virar, né, essa chave para que a gente volte a vencer novamente. Mas eu acho que fora de campo a gente precisa trabalhar, se ajudar, tentar acertar o que precisa ser acertado para que na hora H os gols possam sair de forma natural, como vinham sendo, né? Então acredito que é questão de tempo, se a gente continuar trabalhando sério, nos motivando internamente para que a gente possa voltar a vencer os jogos. A pergunta de Emanuel Costa, Eric, você está num setor muito disputado do elenco, porém, além de estar atuando bem, você continua marcando gols. Você enxerga que chegou o seu momento também de se firmar como titular da equipe? Cara, a titularidade eu acho que é consequência do trabalho, né? Não só nos jogos, mas no dia a dia também. Eu e meus companheiros, a gente procura se respeitar, né? Haver essa reciprocidade um com o outro, porque quando aquele que for oportunizado, ele vai procurar dar o seu melhor. Eu acredito que é uma das sequências maiores que eu tive, né, como titular da equipe, procurando sempre dar o meu melhor, e eu deixo a critério do professor. Como eu sempre disse, sendo titular ou não, eu vou dar sempre o meu melhor, mas é claro que o atleta ele fica mais feliz, digamos assim, quando ele está tendo mais oportunidades como titular, mas eu sei também que tem companheiros de muita qualidade que estão brigando pela posição, então é sempre respeitar isso e procurar fazer o meu melhor em prol do coletivo. A pergunta de Flávio Gomes, Eric, Flávio Gomes e Lúcio Valverde, Eric, o que realmente está acontecendo com o Bahia? Você acha que há um desgaste do grupo, um desgaste do comando técnico? Você como atleta já conseguiu identificar onde está o problema? Cara, é um questionamento que a gente faz internamente, buscando não só no diálogo no dia a dia com os companheiros, mas também nos treinamentos, entender por que a gente está passando por esse momento. Mas eu acho que as respostas a gente vem tendo diariamente, nos pós-jogo, nas análises,
Então a gente tem trocado bastante experiências para que a gente possa corrigir o que precisa ser corrigido e tentar potencializar o que a gente vinha fazendo bem, né? Porque eu acho que quando você não ganha, eu acho que a atuação como um todo ela não vai ser valorizada e não tem como ser diferente. A gente precisa entregar resultado nesse momento e para entregar resultado a gente precisa ser efetivo nas oportunidades que a gente criar, mas pode ter certeza assim, que a gente vem conversando, vem detectando onde está faltando algo de melhor para que a gente consiga ser mais efetivo e conquistar os triunfos consequentemente. A pergunta de Manuel Petitinga é: qual a motivação que vocês têm em um momento como esse? Cara, a motivação por estar num clube como o Bahia, por ser profissional, um atleta profissional de futebol, ela existe todo dia, né? Visto que é uma das profissões mais difíceis de se exercer. Em momentos como esse, eles vão vir de um jeito ou de outro, querendo você ou não, e a gente precisa estar preparado para enfrentar os momentos de desafio. Eu acredito que faz parte do processo. Às vezes parece um discurso um pouco clichê, mas eu acredito que na vida de todo mundo é assim. Você passa por momentos nos quais você não gostaria de estar passando, mas aí a gente precisa ter cabeça boa. E eu acredito que esse grupo já demonstrou em várias oportunidades que a gente consegue sair dessa situação, voltar a vencer. É o nosso principal foco nesse momento, para que a gente tenha essa parada e a partir daí a gente possa refrescar a nossa mente para que a gente volte ainda mais forte depois da parada. Mas a motivação ela existe todos os dias, nos treinamentos, na competitividade entre os próprios atletas, e a gente precisa dar uma resposta positiva nesse próximo jogo, porque precisamos muito desse triunfo. As últimas duas perguntas, uma delas é de Vinícius Daniel, Evelyn Santos e Dan Marinho. Eric, o jogo contra o Botafogo é um confronto direto. Além disso, tem a sequência do Bahia sem vencer. Qual a importância de voltar a vencer num momento como esse, antes da pausa? E que o torcedor pode esperar do Bahia amanhã contra o Botafogo? Cara, a gente precisa voltar a vencer a todo e qualquer custo. Essa é a nossa mentalidade para esse jogo, seja como for, porque tiveram ocasiões nas quais a gente jogou muito bem. Eu acredito que a maioria de alguns desses jogos que ocorreram, a gente jogou muito bem. E infelizmente as coisas acabaram não acontecendo, mas diante desse cenário a gente não pode esmorecer, não podemos abaixar a cabeça, é aí que a gente tem que trabalhar mais, nos envolver cada vez mais com o projeto, para que a gente consiga voltar a vencer. Então a motivação ela existe sim, por mais que os resultados não estejam vindo. Eu acredito que com um trabalho diário, sério, a gente vai voltar a vencer. E nesse momento a gente pede, por mais que seja delicado falar isso, né, mas a gente pede o apoio do torcedor, né? Eu sei que eles têm os motivos deles. Eu nunca fui de debater aquilo que o torcedor faz nas arquibancadas, porque quando está bem ele vai apoiar, mas quando está mal ele vai cobrar do time. Isso é natural aqui em todo lugar, mas a gente pede o apoio dele nesse momento, para que a gente possa conseguir voltar a vencer, ter aquela sinergia que sempre houve na Fonte Nova, que ano passado eu acho que, salvo engano, nós éramos a equipe com melhor aproveitamento. Então a gente precisa fazer da Fonte Nova novamente a nossa maior fortaleza. Nós convocamos o torcedor para estar do nosso lado, porque eu tenho certeza que a gente vai se entregar do primeiro ao último minuto para sair com um triunfo nessa próxima partida. A última pergunta é de Lucas César: se você acha que o Bahia no segundo tempo tem sofrido uma queda de produção? Eu acho que de certa forma sim, mas lógico que é algo involuntário. Às vezes a gente sai na frente no placar e não consegue manter o mesmo ímpeto no segundo tempo, o que acaba proporcionando ao nosso adversário uma melhora, né? Então, se a gente conseguir manter o ritmo, às vezes eu nem digo nem físico, mas o nível técnico e tático, né, nos comprometendo a sempre estar com a bola, a rodar a bola de forma objetiva, a chegar no gol e criar oportunidades que nos façam ampliar o placar. Eu acho que isso é uma boa maneira da gente se manter equilibrado durante a partida e não permitir que o nosso adversário cresça. Então eu acho que essa queda de produção vai muito da parte mental também, de certa forma. Eu acho que
depois de 7, 8 jogos sem vencer, você tende a ficar um pouco sem confiança, mas essa é a parte bonita do nosso trabalho, de ser um jogador. Precisa encontrar forças nesse momento para sair dessa situação, porque é uma instituição que cumpre com todos os nossos vencimentos e a gente precisa dar uma resposta positiva na próxima partida.